a relação do ser humano com o trabalho, ela é uma relação que sempre vai deixar, eh, aparecendo os sintomas da sua época. Por quê? Porque nós passamos muito tempo no trabalho, né, se a gente for pensar, o trabalho responde esse trabalho, mesmo que ele seja um trabalho autônomo ou, CLT dentro de uma empresa, ou num regime estatutário dentro de um órgão público, não importa qual é o tipo do trabalho, se é humanas, exatas, biológicas, comércio, não importa. Uhum. A gente leva para o nosso fazer, o jeito que a nossa sociedade, a nossa cultura se organizam nessa época. Então, tudo isso que eu já falei sobre a aceleração da vida, a gente levou para o trabalho. Uhum. Então, hoje a gente precisa produzir numa velocidade muito mais acelerada do que a gente precisava produzir em outras décadas. Uhum. E, isso causa, por exemplo, uma sensação de que o que a gente está entregando de resultado nunca é suficiente. Tá. E isso gera uma angústia muito forte. Então, isso gera uma angústia na pessoa que está trabalhando, na pessoa que contrata, na pessoa que avalia, né, porque não existe uma precisão sobre esse aspecto. Vou te dar um exemplo do mundo do trabalho que é Tá. absolutamente comum dos nossos tempos, independente do tipo de trabalho. Uhum. Uma pessoa com quem você trabalha te manda uma mensagem de texto fora de horário de trabalho, por Certo. qualquer via, e-mail, WhatsApp, certo? Uhum. Eh, Se você está fora do seu horário de trabalho, você deve responder essa mensagem? Sim ou não? Se você deixa para responder no seu próximo turno de trabalho, isso quer dizer que você não é um bom profissional? Isso quer dizer que você não é uma pessoa comprometida com o seu trabalho? Qual o significado disso para a cultura organizacional da instituição a qual você pertence, né? Uhum. Essas coisas não estão claras. Essas coisas Tá. não estão precisas, né? E a gente tem uma mítica hoje sobre o trabalho, por exemplo, tem uma expressão que é muito comum quando a gente fala assim: "Estou vestindo a camisa da empresa". Sim. O que que É. significa exatamente isso? A gente não sabe, né. Porque no século XX, se a gente for, lembrar dos nossos pais, das nossas mães, dos adultos que a gente via quando a gente era criança, quando a gente via essas pessoas trabalhando, eles batiam um cartão de ponto às 18 horas e iam para casa E e a vida tchau, né? domé e tchau. E a É. vida doméstica, ela acontecia e a pessoa do seu trabalho, quando te ligava, era uma coisa extemporânea, assim, era uma coisa Né, alguém extraordinária. morreu, Alguém explodiu a morreu, virou fábrica. exatamente, aí ó, olha para onde você foi, tá vendo? É. Assim, era uma coisa muito extraordinária, É. né. Então veja como a gente mudou a relação com essa fronteira entre o que é o trabalho e o que não é trabalho. Uhum. O responsável por isso não é a organização, mas a organização faz uso disso, porque ela está dentro dessa cultura. Mas o que é responsável por isso é, sobretudo, o surgimento de uma tecnologia que permitiu que as pessoas que estivessem longe geograficamente pudessem se comunicar. Uhum. Quando a gente, rompeu a fronteira da presencialidade a partir dos meios virtuais, Sim. você rompeu também essa noção do que é mesa do escritório, minha casa, e o home office na pandemia levou isso aos píncaros da glória. A gente, Nossa. teve pessoas aí trabalhando 15, 16 horas por dia durante a pandemia, porque a pessoa falava assim: "Eu não tenho nada para fazer, eu não posso sair com Uhum. os meus amigos, eu não posso, sair para assistir um show de uma banda que eu gosto, então vou ficar trabalhando". É a minha única diversão. Então, Uhum. veja, a pandemia tem uma exacerbação Uhum. nessa dificuldade que a gente vem vivendo. A solução ideal seria ter uma legislação trabalhista, muito específica sobre isso. Tá. Por exemplo, que dissesse que cada mensagem de WhatsApp que você mandar para o seu funcionário, o fato de você ter mandado essa mensagem já vai configurar a hora extra. Digamos que seja essa. Tá. Isso aí Uhum. resolve o nosso problema. Uhum. É verdade, é Porque verdade.
Mas veja que isso cai num limbo que a Uhum. gente não tem como configurar isso ainda. Uhum. Então, enquanto a gente não tem isso numa superestrutura de lei, a gente ainda está num momento de cada organização construir qual é a sua regra para lidar Certo. com essa questão do trabalho, né. Uhum. Durante a pandemia, a gente teve alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, a Fiat na Itália, a sede da Fiat emitiu durante a pandemia um comunicado, né, para os seus líderes, dizendo assim, que eles estavam proibidos de mandar mensagens para as pessoas fora do horário de trabalho. Tá. Então, isso foi uma decisão da empresa. Por que a empresa tomou essa decisão? Porque, estudos muito sérios mostram que se você extrapola, o quanto você se doa para o ambiente de trabalho, você vai adoecer. Uhum. Então Uhum. isso também é promoção de saúde, ou seja, eu quero, como uma empresa, que esse meu funcionário, que trabalha bem, que responde ao que eu necessito dele naquela função, que ele se longevize naquele lugar, né, Claro. e que ele goste de trabalhar aqui, que ele ache uma coisa legal trabalhar aqui, que ele se fidelize com essa cultura dessa empresa. Então, Uhum. isso a gente está promovendo saúde para todo mundo, e está promovendo a longevização do da adesão desse profissional ao lugar de trabalho. Então isso é uma Uhum. prática inteligente, a gente deixar tudo mais preciso, essa moldura entre o que é e o que não é para fazer. Quanto mais preciso a gente deixa isso, melhor a gente trabalha e melhora a qualidade de vida no trabalho para todo mundo. Porque Uhum. isso angustia todo mundo, isso angustia desde o chão da fábrica até o CEO.